A Série B, ela começa com a seguinte casa. Vai subir, favoritos ao acesso, não duvide, pode chegar, nem sobe nem cai e luta pela permanência. Lembrando que ano passado, o Vai Subir gerou uma certa polêmica e a gente só colocou o Grêmio, tá? Foi. A gente. O que é que a gente Trocou o falou? Cruzeiro no final ali, porque o Foi, Cruzeiro foi, ia longe é. da É. partida. No primeiro a gente só colocou o Grêmio, que a lógica foi assim: veja só, aconteça o que acontecer, se tiver mal o campeonato todo, uma É. hora vai botar dinheiro e vai subir. Ele não está dizendo que o Grêmio vai ser campeão, não. A gente está dizendo que o Grêmio vai subir. Que pode demitir treinador, que pode. O que acontecer ao longo do campeonato não vai mudar o acesso do Grêmio pela forma com que caiu, pelo elenco que já tinha, pelo potencial financeiro que tem. Eu pergunto: algum dos 20 clubes a gente pode cravar que vai jogar a Série A em 2024? Eu vejo só um hoje, que é o Sport. Só que, vamos lá, já fazendo a Eu acho ponderação do. diferente. O Grêmio podia fazer qualquer coisa assim ano passado. O Sport não pode Não, fazer é. qualquer coisa. O Sport é um time É porque. ajustado, que se for Isso. desmontado, o Não, Sport vamos não lá. tem muitas saídas para remontar. E o Grêmio tinha essa opção. Então, isso Vamos lá. Acho que o acho que é caminho é muito esse diferente. mesmo. No ano passado, a gente falou muito daquele G5, né? Que não ia sair daquela lógica, e aí teve ali o Sport uma vez foi para sexto, sétimo, teve o Mas Galo não Novo no saiu, né? Não saiu, a gente enfim, acertou. teve ali, mas a gente acabou cravando que 4 daqueles 5 iam acabar subindo. Dos 20 clubes que estão nessa Série B desse ano, mesmo tendo oscilações, o time que eu vejo conseguindo esse acesso é o Sport. A única maneira que eu vejo o Sport sair do trilho, e aí juntaria com todo o sentimento, e aí é a minha percepção, certo? Que eu vejo às vezes assim, era um pouco como o Cássio, como o Fred, e como a boa parte da torcida do esporte falava sobre Henderson quando chegou. Não gosto do nome, não me convenceu, aí ele começou a repetir o time, essa ideia e ele conseguiu meio que ir calando a turma, porque a convicção dele foi dando certo, foi dando certo. Eu acho que para esse momento, a única coisa que eu imagino, eu perguntei isso acho que uns 3 programas atrás, é se Henderson sai, entendeu? Porque, tudo bem, Juba saindo por um determinado momento, pode perder outras peças, que todo clube da Série B pode passar por isso, mas por mais que aconteça isso, em termos de o momento do clube, o que, assim, a não ser que o esporte caia na Copa do Brasil, e que pode acontecer, perca a final da Copa do Nordeste, e aí faça uma largada ruim na Série B, o efeito muda. Mas para agora, eu vejo o esporte com time para subir, com treinador para subir e com momento, né? O momento de torcida, time, no melhor momento. E além do fato, o esporte sempre briga na parte de cima. O esporte nesse ano não vai ter um clube que você olha assim, caramba, 2 vagas é desse aqui e eu tô brigando pelas outras 2. Não, eu acho que o esporte está na briga dos 4 e é hoje o melhor time do que, claro, cada um na sua proporção do que já jogou, mas o time que já apresentou o melhor futebol. Para mim, o esporte. Veja só, esse vai subir, que a gente usou, como o Fred lembrou no passado, o Grêmio, considerando aquele mesmo critério que eu estava falando agora há pouco, porque assim, eu acho que o Sport é favorito ao acesso, que o Sport tem grandes chances de subir, acho, nesse momento, mas do jeito que eu está falando. Só que um desarranjo ali no Sport pode mudar o roteiro completamente. A Série B é um campeonato muito longo. E o desarranjo no Grêmio, o Grêmio tinha a capacidade estrutural, financeira, de tradição, enfim, de série de questões, da facilidade do cara jogar no Grêmio, jogador aceitar, até aquela coisa, é mais fácil vir aqui do que ali e tal, de se recompor durante o campeonato. Não subiu como campeão, mas subiu. Subiu como vice-campeão o Grêmio, né? O Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. Então, eu não acho que o Sport seja vai, porque o vai subir é a mesma coisa. Vai subir não há possibilidade de não subir. Vai subir, a gente está dizendo que esse time subiu. Eu acho que o Sport talvez, o meu voto seria, vai ser o time que vai ficar favorito ao acesso mais à esquerda, mais próximo ali da coluna. Isso, ok. Eu acho que talvez que faça sentido. Mas o vai subir não, porque no campeonato longo, quando a gente está falando, se Juba vai ficar 27 rodadas, pô, talvez ajude muito o esporte. Mas e se não ficar nem essas 27 rodadas?
E se as 11 rodadas Mas finais... hoje, né, Cássio? A gente tem que olhar também, assim, porque se a gente for projetar... Mas isso faz parte do hoje, Minhoca. É porque o hoje, essa dúvida está hoje. Isso faz parte do hoje. Eu não sei hoje se Juba ficará em 27 rodadas. Essa questão, se tivesse, acabou a janela de contratações e Juba só sair em setembro, eu saberia se Juba vai ficar até 20, eu avaliaria a campanha do Sport tendo 27 rodadas de Juba, mas hoje você não consegue dizer se Juba vai ficar 27 rodadas. É isso. Então, nesse momento, a gente avalia o Sport sem saber quantas rodadas, ou se terá Juba em algumas rodadas, ou se terá as 27 ou nenhuma, enfim, como seria a reposição disso. Se de repente um destaque, Wagner Love está com 38 anos, mas porra, de repente o cara tá metendo gol pra caramba, é um time ali da parte de baixo da tabela da primeira divisão. Eu disse, meu irmão, é Wagner Love, porra. Tipo, tá ligado? Né? Com todo respeito, não é fulaninho qualquer coisa, não. É Wagner Love com 38 anos, acho que o cara... Deixa eu só pontuar aqui um parêntese, porque isso que você está falando vai valer para todos os clubes que a gente for mencionar aqui. Todos, mas no caso... Mas assim, Eric, mas Ceará, uma coisa... de qualquer Todos, jogador que exatamente, todos. Mas é isso que eu estou falando, todos. Mas no caso de Wagner Love, é um cara experimentado na Série A. Sei. É aquele negócio que tá falando, que você vai pensar assim, esse cara tá com a idade avançada, mas é Wagner Love, pô. Tipo, é a idade de Diego Souza. Diego Souza não estava no Grêmio até chegar a Soares, assim, o cara pensa a mesma coisa. Assim, no patamar de jogador é mais ou menos a mesma coisa. Então, de repente, o cara tá ali e algum clube na primeira divisão, na parte de baixo, pode falar, porra, Coritiba, um exemplo. Curitiba tiraria o Love hoje do Sport, você acha? Veja, eu não faço ideia como é a multa, mas aí tem um jogador, de repente, veja só, Wagner Love estava fora, de repente chegou a proposta da primeira divisão. É isso que eu estou falando, de repente, porra, Série A, Coritiba está ali 12º. O Cuiabá, que sei, não. Por exemplo, eu acho que Cuiabá, pela ameaça, eu acho que hoje Love sair seria uma ameaça muito pequena. Tem multa, mas é isso que eu estou falando, mas alguém da segunda divisão vai sair, veja só, todo ano sai. O meu ponto é o seguinte, não é alguém, alguns da segunda divisão irão abastecer a Série A. Isso é natural. Desde que a segunda divisão não existe. O Juba já é um. Mas esse é pré. Eu estou falando durante. Estou falando nem no pré. Durante vai sair. O que eu estou querendo dizer é que desses jogadores que irão, Wagner Love, para a idade avançada, com um perfil, talvez seja um jogador facilmente visado. Porque tu acha que é só aqui que tem diretor de futebol que fazem a coisa mais fácil possível, a coisa mais óbvia possível. E aí tem os que tem um scout, de achar o jogador lá não sei aonde, mas tem aqueles que pensam que tem aquele diretorzão de futebol clássico, pensa assim, porra, Wagner Love, pô. E tenta atrás. Enfim, estou dando esse exemplo todo para dizer que alguns jogadores podem sair. Se o Sport mantiver sua espinha dorsal, tipo a defesa do Sport, o Grêmio acho que foi que tentou o Rafael Thierry. O Sport Cristal. Ano passado, do brasileiro. Foi. Ano passado não perdeu ninguém, não foi? Não perdeu ninguém. A não ser só o goleiro. Só o goleiro. Então, por esses cenários, eu coloco o Sport como muito favorito ao acesso. Em 2019, a gente achava que poderia bater na terceira divisão, pelo tamanho da crise. O time subiu como segundo lugar e havia um temor do que o Sport faria naquele ano. Quando subiu em 2006, era um time que disputaria o acesso bem, mas havia uma disputa. O Coritiba ficou de fora daquele G4. 2013, como tinha uma cota de primeira divisão jogando ali, era o favorito junto com o Palmeiras mais favorito naturalmente, e subiu como terceiro lugar. O vice foi a Chapecoense. 2013, o Sport era favorito a ficar no G4, bem favorito, e ficou. 2011, tinha uma recente, mas o campeonato começou muito mal. Esse ano agora, de todas as edições da segunda divisão, nos pontos corridos que o Sport já jogou, eu imagino que seja a edição onde o time vai entrar com o maior cartaz de sua história, mas isso não quer dizer acesso. Então, eu trato como favorito acesso, mas vai subir não, por leitura do que vai subir. Vai subir subiu. E aí eu acho que ninguém está nesse patamar nessa segunda divisão, não. Mesmo que esteja no nível como o Sport estava até agora. Pedrão, tá na linha. Eu concordo com a leitura de Cássio, não consigo carimbar o Sport como vai subir. Mas para mim essa Série B ela tem três favoritos assim bem claros. E para mim é evidente que o Sport é o maior favorito entre esses três. Mas para mim é muito fácil colocar assim, Sport, Atlético Goianiense e Ceará. Para mim, desses três aí, 2 vão subir. Certeza que 2 vão subir, assim, tipo, acho muito difícil que 2 desses altíssima chance dos 3, tá? Com altíssima chance dos 3. Altíssima chance dos 3. Mas por tudo isso que Cássio citou, elenco curto, risco de saída de atletas, eu não vejo o Sport como era o Grêmio do ano passado. Então, para mim, essa linha verde, essa segunda linha verde aí, para mim, é muito clara. Acho que vai ter muita gente entrando no amarelo, obviamente, tentando se aproximar desses 3.
mas não consigo colocar ninguém como vai subir, não. Pode colocar uma distânciazinha, talvez, aí entre o Sport e o Ceará Atlético Goianiense. Eu acho que o que o Sport tem jogado, ele merece um destaque a mais, assim. Ele tá bem à frente dos demais. Ele tá no máximo. Tá, em relação, desculpa. Exato. Ou seja, não é tirar o Sport da bola, já tá no máximo que ele tá ali. A gente tem que acontecer o que o Sport tá jogando, cara. Assim, porque tem um outro detalhe que o Cássio já mencionou isso em outras lives também. O Sport vai largar sem os 2 primeiros jogos. E aí é aquela coisa, por mais que não esteja, por mais que você não seja nem lanterna, porque pode ter nessas 2 rodadas gente perdendo os 2 jogos com saldo negativo. Mas o Sport vai largar do Z4. Vai largar do Z4. E com um jogo fora de casa. E em meio a finais de campeonato estadual, de Copa do Brasil. Então, assim, ele se obriga a também não ficar tão distante e se estabelecer um bloco lá em cima. Mas mesmo assim, tem lastro, e para mim tem time, tem torcida, tem engajamento, tem tudo para realmente ser o principal favorito aí para esse acesso. No meu caso, imponderáveis. Eu vejo o Sport com 3 imponderáveis que poderiam tirar de alguma forma isso do vai subir tranquilo. Como a gente já falou aqui, Juba. Outra questão do goleiro. A gente não sabe o que é que o Sport vai passar numa competição de um nível técnico um pouco melhor, onde minimamente os times vão agredir o Sport, e quando a bola chegar para o goleiro defender, a gente não sabe. A gente só vai saber o tamanho do que Renan vai ser dentro do Sport nessa Série B e nas finais do Nordestão. Talvez o jogo com o Curitiba agora, lá em Curitiba, a gente já tenha um pouco da noção, porque o Curitiba vai chutar, o Curitiba vai pressionar, o Curitiba vai botar a bola na área. Então vai ter um minimamente do aperreio. E o terceiro imponderável é que talvez durante essa Série B, algum dos meninos da base do Sport, e aí eu vejo muito Fábio, possa se tornar um titular ao ponto de abrir um abismo para o que se tem hoje com o Ronaldo, por exemplo, e aí um jogador desse tipo valer muito para um clube de Série A e o Sport perder e ter que regredir muito e ter que puxar, por exemplo, um Ronaldo de novo para o time. Então esse é um terceiro imponderável que eu coloco. Mas o caminho hoje do Sport é muito solidificado para o acesso. Para você ver esse Sport saindo, tem que destruir muito. Porque queira ou não, Anderson tá aí. Além dele estar meio que saindo, 4 tem que passar. 4 tem que passar. E aí, quando a gente for discutir o amarelo, você tem que peneirar muito para achar esse amarelo. Problema. Rapidinho, Cauê. O microfone tá dando... Voltou bem? Melhorou. Melhorou depois que botou no mudo, mas tava dando problema. Tentar ajeitar aí depois. Vai, Cauê. Então, até para quando a gente for agora pro amarelo aí, você vai peneirar muito nessa turma para tentar puxar alguém. Quando eu comecei a fazer umas publicações no Twitter, tentando elencar esses grupos, esse primeiro pelotão de trás, eu fiquei assim, quem é que dá para cravar? Não tem nem como você cravar. Você tenta enxergar por hoje quem está fazendo alguma coisa um pouco diferente e que dê um pouco mais de confiança, e quem tem um potencial a mais de elenco, para ver se você puxa potenciais perseguidores. Então, até por isso, esse favoritismo do acesso ao esporte aumenta, e eu acredito que as próprias chances do Ceará e do Atlético Goianiense aumentam, porque são clubes que também, dentro do grupo da Série B, tem minimamente de onde tirar algo financeiramente para injetar em busca desse acesso. Vai lá, Fred. Assim, não. A Cauê travou, né? Não, é só para saber se o som do Fred tá ok. Melhorou meu som? Ainda tá um sonzinho como se fosse de geladeira, assim, ao fundo e tal. Mas enquanto o celular não se recuperar, vai ser esse mesmo. Tranquilo. Mas vai lá, Pedro. Até por isso que Cauê falou, eu citei que para mim os 3 ali eram favoritos muito claros, e eu não me sentia confortável de colocar ninguém como vai subir. Mas pensando bem, não seria nenhum absurdo colocar os 3 como vai subir, não, né? Porque a gente tá falando aqui, os 3 são favoritaços, o Sport no degrau acima,
e não tem ninguém que possa, talvez, ali chegar no amarelo. Talvez Será não, que tem no acho Bet que Nacional? Veja só, a gente faz essa Lindo. tripla depois. Tem não, Se Cássio, tiver. tem ainda Tem não. não, tem Tem ainda não. não. Ainda não tem não. Aí, Vai porque aparecer a gente fazer lá. Bota aí, Mas tem, Sport Ceará aí. mas tem uma leitura que a gente vai fazer no final, não é agora, né? No final a gente tem E uma outra observação aí sobre o que o Cauê disse, da dificuldade de preencher essa linha amarela. Por outro lado, talvez fosse o caso de ao invés de deixar ela esvaziada, encher muito com times que estão fazendo o mínimo, até porque alguém vai subir, né? Sobem 4. E a gente só tem 3 ali. Nas linhas verdes, né? Mas eu Então, vejo, Pedro. Eu É uma vejo. ótima visão, Pedro, é isso mesmo. É porque, na verdade, é como se existissem. É como se deveria ter uma linha vazia antes do pelotão, né? É mais ou menos isso que a gente tá. Se a gente fosse reescrever. Se a gente fosse reescrever como a gente reescreveu lá o G6, a gente escreveria assim: muito favoritos ao acesso. E colocaria esses 3. Aí, se assim, só favoritos ao acesso, a gente colocaria nenhum. E aí, não duvide, pode chegar, teria um bloco grande. É mais ou menos isso, né? Porque assim, o vai subir. Minhoca, eu concordo com todos os argumentos de Minhoca, né, quando ele apresentou o esporte como vai subir. Porém, existe um argumento que é o que basicamente permeou as outras análises, que é todo time da Série B é vulnerável demais às mudanças. O Grêmio não era. Lembre que ano passado a gente não cravou o Cruzeiro. A gente não cravou o Bahia, a gente não cravou o Vasco. O Grêmio não tinha nada que tirasse aquele acesso do Grêmio. Não tinha adversário, não tinha. E correu até mais risco do que a gente imaginava, eu diria. Trocou de tá? técnico, né? Correu. Mas então, trocou de técnico, trouxe jogador, traria mais. Não tinha como. Assim, eu não conseguiria ver uma forma do Grêmio não subir. E não dá para cravar o mesmo com o Sport esse ano. Então, se quiserem, talvez, a partir do que Pedro falou, se quiserem dar uma rearrumada aí, porque Pedro trouxe um ponto interessante. Na hora que não existe o quarto colocado potencial, na hora que não existe o quarto colocado potencial, a gente vai ter que acabar colocando muitos times no Não Duvide Pode Chegar para não sentenciar a maioria no não sobe nem cai, né? Então a gente pode dar uma rearrumada aí, tirar o vai subir, tira o vai subir. Peraí, antes de fazer, eu acho que seria muito bom, já que a gente está com um especialista que fez um fio no Twitter enorme, né, Cauê Diniz, até para dar esse panorama, Fred, porque eu acho que há espaço, sim, para ter algum clube, assim, sabe? A Ponte Preta, por exemplo, né, que fez um... Não, exatamente, é por isso que eu estou dizendo. É bom, talvez, o Cauê trazer esse panorama geral. Surpresas, né, Minhoca? Para saber, assim, o quanto esse trabalho está sendo consistente. Porque tudo isso que a gente mencionou, de pode perder peças, um treinador que está bem aqui, pode ir para a Série A e tudo mais, tudo isso, qualquer time que estiver bem na Série B, como era o Náutico, né, foi lá, perdeu 1, 2, 3 peças e realmente não tinha estofo suficiente para se manter. Aí eu queria que o Cauê, acho que fica mais fácil para a gente depois se posicionar. Pelo menos essa é a minha sugestão. Pode ser. Certo. Diga aí, Cauê. Então, quem seria o segundo pelotão? Pronto. É porque a forma como eu saí definindo foi um pouco diferente dessa daí. Mas eu vou colocar e explicar, e aí a partir daí a gente toma as decisões que a gente precisa tomar. Mas, por exemplo, eu coloquei um segundo pelotão como se fosse aquele pelotão de perseguição que hoje, na minha visão, talvez fossem os times mais próximos dessa quarta vaga. E aí foram o ABC, pelo primeiro trimestre consistente, pelo trabalho do Marchiori de ser um trabalho do ano passado, por ter mantido uma base, porém o mando de campo é o time que não perde no Frasqueirão desde janeiro de 2022, porém é um elenco enxuto, que pode sofrer numa sequência de competição. O Criciúma é uma equipe que manteve o trabalho Tencate do ano passado para cá, já foi um time que tentou beliscar o ano passado e fez um catarinense de médio para bom.
E é uma equipe que consegue ter uma força da torcida forte, sócio-torcedor lá é gigante, então tem essa força da torcida. E é um time que dentro dessa Série B, daí, quando você vai, a gente pode colocar, tem, minimamente tem camisa, dentro desse bloco de Série B desse ano. O Criciúma, tu estava referido, né? Isso, Criciúma. Não, então, porque tu falaste de sócios, o Criciúma suspendeu o programa de sócios, porque não dá excedeu, mais, né? Não dá mais no Heriberto Rios. Para ver o que é o sucesso. É uma cidade, acho que 150, 200 mil habitantes, uma cidade assim. Rica, uma cidade rica. Mas uma população relativamente pequena para uma média de público tão boa. Para gerar uma média de público tão boa como gera lá. Aí vem também o Juventude, eu ainda coloquei, incluí o Juventude e o CRB. O Juventude, pela ter tido ano passado uma Série A, consegue revelar alguns jogadores em casa, tem um elenco minimamente ali com algumas peças interessantes, por mais que não tenha ido para a semifinal do Campeonato Gaúcho, mas foi o quinto ali, e foi também um erro de escolha gigante no iniciar o ano com o Celso Rotti, e o outro foi o CRB. E o CRB, você vê o CRB nessas tentativas de acertar, de acertar o gol. Todos os anos eles vão e, por alguns erros de caminho, terminam se afastando. Então, eu acho que é um time que pode, diante da lacuna que se tem, de uma falta de quarto, talvez possa, de alguma forma, sobrar para ele. E é um time que tem Lousa, apesar de ser muito contestado, mas Lousa já fez um trabalho de levar a Chapecoense ao acesso e com uma certa facilidade. Então, sabe o caminho. Com ampla segurança. Sabe o caminho de fazer um time para subir, talvez, diante desse vácuo que possa ter. Aí, a turma de trás que eu tinha colocado foi meio que um bloco intermediário de clubes que poderiam, durante a competição, até porque fica aquele limbo, e muitas das vezes o G4 fica a 4 pontos de você, 6 pontos de você, e você enxerga o G4, e ao mesmo tempo, muitas das vezes o Z4 também fica muito próximo, fica 6 pontos, 7 pontos. Série B é muito isso, aliás. Isso. Então eu fiz um blocão de times que até um cara veio comentar e disse, pô, que tá em cima do muro mesmo. Não liga porque na Série B... Tombense, né? Tombense ano passado. Exato, a Tombense. Vamos segurar um pouquinho para arrumar essa casa, tá? Porque senão vai ficar uma coisa muito... Depois vai voltar, né? Certo. Primeiro a gente vai rearrumar as próprias casas, tá? Lá em cima a gente já mudou. Certo. Já que se chegou, a maioria convencionou que não tem um time que está carimbado, que vai jogar a Série A em 2024, todo mundo também deixou claro que existem 3 super favoritos. O Sport, o Ceará e o Atlético Goianiense. Então, relógio, pode subir esses 3 times, não precisa nem dessa distância entre eles, não. Pode subir os 3 times. Não, deixa nessa distância, pô. Vocês acham que os três estão sim nessa categoria? Aí eu aceito. Mas essa distância ela fica ou eles ficam mais próximos? Eu manteria a distância. Eu acho que são mais próximos. Eu acho que eles são mais próximos. Eu acho que a gente tá com algum distanciamento sobre o Atlético Goianiense. Não, mas eu cheguei a acompanhar. Alguns jogos. O Atlético Goianiense é um time sempre competitivo, cara. Se entrasse hoje na Série A, a gente ia colocar ali na parte de baixo. Mas é um time, tem um mando de campo muito bom também, a torcida ali é... Mas também tem suas dificuldades. Tem dificuldades. O Ceará também tem. Como a gente olhou o Goiás, e veja, a gente tem que ver que o principal adversário dele foi o Goiás, no qual a gente coloca o Goiás na Série A como uma equipe de muita dificuldade de permanência. Então, assim, talvez demonstre também o que é esse Atlético Goianiense. É um time que tem possibilidades, é um time que tem recursos, é um time que tem alguns jogadores interessantes, mas também não tem um leque de opções que você olha, opa. E o Ceará, por exemplo, que a gente não abordou tanto, o Ceará, ele tem ali os 11, aí você tem um 12º, 13º, e trouxe 2 peças que pode ser um 14º, um 15º jogador, que eu acho que até mais grave do que o Sport, assim. Se o Ceará perde hoje um titular, é um desespero, é tipo,
O Pulga vai ter que jogar bola, tá? Chegar do Ceará e já jogando bola, entendeu? O Pedrinho, que veio do Volta Redonda, vai ter que jogar bola. Então, assim, o Ceará, eu acho que ainda vai ter que ir no mercado, porque para começar uma partida, para fazer a final contra o Sport, beleza, dá para disputar. Para jogar a Série B, 38 rodadas, e a gente abordou isso aqui em alguns programas, bastou colocar ali uma peça, um timezinho alternativo, um timezinho jogador que não era titular. Jean Carlos, por exemplo, já a torcida, parte da torcida já não está nem fazendo mais questão, não, já repassa para algum canto e tal. Então, assim, o Ceará também tem umas coisas que precisa melhorar. Vejo também como super favorito, mas eu vejo uma distância hoje para o Sport. Certo. Então, distâncias à parte, existe uma unanimidade, tá, sobre esses três clubes. Eu acho que essa unanimidade, inclusive, ela vai além aqui das paredes do 45 minutos, tá? Eu acho que qualquer programa, qualquer pessoa, qualquer analista que se debruçar em torno dessa pré-Série B faria essa composição, né, desses três clubes como os potenciais favoritos, né? O Sport, por sempre ser um time que disputa o acesso, e esse ano vive um belo ano, então você segue uma lógica de tradição e desempenho e soma com desses times, é o que joga melhor na temporada, com a temporada muito forte que vem fazendo. Então, o Sport é natural, o Ceará e o Atlético Goianiense são dois times que vieram da Série A, não vieram mergulhados em crise, tá? E são times que rapidamente conseguem ter um elenco competitivo, que disputam, no caso do Atlético Goianiense, campeão estadual, o Ceará em duas finais, disputam o que podem disputar e naturalmente são super favoritos, sim. Então, a gente criou um outro bloco nessa reorganizada que a gente fez, que são times que vão lutar diretamente pelo G4, que eles entram no campeonato pensando em subir. Esse é o conceito, tá? Os três de cima são super favoritos. Mas dos 17 que sobram, alguns entram considerando que investiram, que tem trabalho, que tem qualidade para subir. Cauê fez uma lista, né, de alguns desses times. Então, Cauê, chegou a hora da gente realinhar aqueles times que você citou, que são os times que fazem um trabalho em 2023 que lhes credenciam a acreditar no acesso, a trabalhar pelo acesso. O acesso é o foco para esses times. Então, eu queria que você repetisse e a gente fosse recolocando eles, tá, nessa segunda linha. Grupo, né? É o ABC, Isso. seria os nordestinos, né? ABC e CRB. Isso. O Criciúma e o Juventude. Certo. Então, os dois nordestinos que fizeram a ótima Copa do Nordeste, os dois caíram para o Sport, mas assim, são as grandes frustrações desses times na temporada, mas você cair para o Sport num jogo único na ilha é um atenuante, né? Exato. O ABC deixou claro que se tem uma ida, Tem o jogo, negócio né? poderia Tem jogo. ser. O negócio poderia ser bem complicado. CRB não, CRB acabou sendo atropelado, né? Talvez o ABC não tivesse tido a paralisação, a chuva, tivesse até um destino parecido, né? O primeiro tempo foi muito de supremacia do Sport. Mas na chuva não foi, e no dia seguinte, até pelo contexto, nervosismo, tensão, também não foi, tá? Então, relógio, vamos colocando lá, tá? O ABC, o CRB, o Criciúma e o Juventude. Criciúma, Cauê vai colocar sempre, né? Porque Criciúma um vem mando de campo muito inerente. forte, pô. Não, mas o mando muito de campo forte. do Cristiano É muito forte, pô. Tu botou a Ponte também ou não? Não. A ponta eu não botei, Minhoca. E também o Criciúma também tem um aspecto, velho. Por exemplo, que se sobrepõe a ABC e CRB. O Criciúma ele já conseguiu fazer essa campanha. Isso. Ele já conseguiu acesso. É um clube que ele não está vivendo aquela expectativa de fazer essa transição da B para A, não. A expectativa do Criciúma é voltar a fazer isso. E isso faz diferença até na vivência do clube, na pressão sobre o trabalho. E o Juventude eu coloquei muito também por conta disso, que você colocou. De ser um clube que estava aí na Série A,
que tem essa vivência, que tem, vamos dizer, esse know-how de subir. Tem um monte de Talvez a campo bonzinho dificuldade também, né? é isso. É chato jogar lá, né? Na Serra, meu amigo. Mas peraí. O Avaí tá tão trágico, porque tudo isso que você falou, o Avaí se encaixa. Sim, mas o Avaí, aí, vamos lá. Qual é a questão do Avaí? E da Ponte que tu mencionasse? A Ponte, eu pensei, a Ponte... Não, é porque assim, é diferente Ponte Avaí, porque a Ponte estava disputando a 2, o Avaí Isso. não. É sem caiu, né? A Ponte vem de vários anos de Série B, sem subir, até brigando mais embaixo. A Ponte até eu botei quando eu fui escrever o texto, porra, todo ano, quando você vê uma Série B, tem Ponte Preta, você tende, você tem aquela de, eu vou botar entre os Quase obrigatório. que pode subir, é quase obrigatório. Quase obrigatório. Porque é um time que também flerta muito com a Série A, de estar presente. Só que o caos financeiro, o colapso financeiro que a Ponte Preta está vivendo é gigante. Os caras tomaram 2 transfer bans no início desse ano. Conseguiram resolver. E eles estão desesperados para querer negociar Leonaldi, que é um dos principais jogadores, ou Fábio Amaral, que é o outro volante, ou Jé, que é o centroavante que eles descobriram. Parou de levar esse negócio aí. Faz Pois é. isso. Esquece, deixa a turma esquecer. Deixa a turma. Pois a Ponte tomou. E a Ponte tomou por conta de Eduardo Batista, viu? Um dos transfers por conta de Eduardo Batista. Da Ponte. Então os caras estão de um jeito. Assim, Hélio dos Anjos conseguiu minimamente manter aquele time que disputou a Série B no ano passado. A base do time está lá, com Elvis, vários jogadores, Kaique, França, o goleiro. Então ele conseguiu manter. E os caras voaram mesmo, foi muito acima. A Ponte Preta, na primeira fase do Campeonato Paulista da 2, teve 7 pontos na frente do Novo Horizontino, que foi o primeiro atrás, né, o segundo colocado. Então os caras voaram, assim, sobraram mesmo. Foram campeões na disputa de pênalti com o Novo Horizontino e ambos voltaram, tinham sido rebaixados no ano passado e voltaram. Então poderia até colocar a Ponte Preta aí. Só que esse colapso financeiro fez com que o time não consiga contratar jogador. Ele livrou o transfer ban, mas não tem dinheiro. A Ponte Preta... É uma versão pior do que a versão 2022, não é? Isso. É uma versão pior, porque perdeu algum jogador. Perdeu o Luca, por exemplo. Só que arrumaram esse Gé, que é esse jogador do Itapira, que era acho que Itapirense, no interior de São Paulo. É do lá, Cauê mesmo, hein? Da Ponte? Hélio dos Anjos. Não é Hélio? Tem que respeitar, pô. Tem essa história tem a manutenção de Hélio que conhece, só que Hélio já tá puto e dando as estocadas, porque o time perdeu, eles queriam contratar Yuri. Dá uma despirocada, né? Aí pronto. E ele já começou a soltar. Ele já começou a dizer que recebeu 6 propostas e ficou. Ele já começou a dizer que precisava de 2 zagueiros, mas já está abrindo mão de um porque arrumou o lateral esquerdo Arthur para ser zagueiro. Então ele já começou a dar aqueles sinais de desgaste. Pediu 5 jogadores e a diretoria até agora não deu. Mas que se tiver que trabalhar com o que tem, topa. Então aquelas coisas que a gente já conhece de Hélio. Então foram situações que me fizeram com que essa Ponte Preta eu vou segurar no outro grupo. Eu também não colocaria naquele grupo de cima, não. Porque nesse meu outro grupo, foi aquilo que eu disse, esse terceiro grupo. É aquele time que pode ficar no meio da tabela, mas pode em algum momento até flertar com o G4, mas também, meu amigo, se minimamente não fizer algo, vai lá para o aperreio. Então a Ponte Preta chega daí. E o Avaí, qual é a questão do Avaí? O Avaí está fazendo um planejamento mais de médio e longo prazo. Marquinhos, Catarina, que jogou no Santa Cruz, o Galego lá, que foi meia do Avaí durante muito tempo, Bayer Leverkusen e tudo. Ele é o novo gestor de futebol e o Avaí traçou um planejamento de revelar jogadores. E não por acaso o Avaí contratou Alex para ter sua primeira experiência como treinador de um time profissional. Então, o objetivo hoje do Avaí é, enquanto clube, ser um clube financeiramente saudável e com um desenvolvimento, vamos dizer, sustentável. Então, eles partiram para várias apostas em jogadores. Não só de puxar jogadores da base, como também de mesclar com jogadores novos como aposta. E aí, o clube está sofrendo. Fez uma primeira fase de catarinense, mais ou menos, acho que passou de 4º colocado, e aí no cruzamento dançou. Não passou.
Copa do Brasil caiu diante do Retrô, e aí a pressão de Alex aumentou, só que eles bancaram Alex porque eles estão diante de um projeto maior. Então, por essa questão é que, por mais que o Avaí seja aquele bate e volta, eu não coloquei o Avaí naquela turma de cima. Mas não quer dizer que Alex não possa, tanto que no texto que eu fiz do Avaí, eu coloquei isso. E vai ser muito trabalho de Alex. Que talvez esse time possa até flertar mais acima, mas vai ter muito mérito de Alex. Porque os jogadores em si, individualmente, você não enxerga muita opção. Você tem de cara que tem Robinho, aquele meio que foi do Cruzeiro, do Curitiba, como um cara mais experiente, que é aquele cara que carrega o time nas costas pela experiência. Pois é, mais perto de se aposentar. Então, time que sofre, Ricardo Bueno é o centroavante, e que não está respondendo muito bem também. Então, tem vários cenários que não. Você colocou o Avaí um pouco. O efeito Alex aí no Avaí é parecido com o que aconteceu aqui com o Ceni, que levou bomba no estadual, tava para ser demitido, a galera não tava gostando, aí começou, a Série B começou bem. Mas eu tenho acompanhado muito o Avaí, muito mesmo. E eu vi que, assim, eu só fiz uma provocação naquele momento quando você falou do Juventude, entendeu? Não foi bem, não era nem questão. Eu vejo que o Avaí realmente tá com muitos problemas. A maneira como o Alex explica as coletivas, às vezes ele até foge ali daquela coisa de que vai gerar problema de embate com torcida, que é aquela coisa de não saber explicar bem, porque é natural de um treinador iniciante, principalmente para um clube que tem uma torcida que vai reclamar, né? E o Alex tá nesse fio, sabe? Nesse fio de, se começar a mal a Série B, pode ser que ele seja dispensado, e aí não sei o que é que vai acontecer com o Avaí. E esse é um dos pontos. A sobrevivência, até que ponto a sobrevivência de Alex vai ocorrer. Porque, possivelmente, o Avaí, por mais que o Avaí consiga até andar bem nessa competição e flertar com o G4, mas o Avaí vai ter um período de dificuldades. É muito difícil você não ter um período de dificuldades numa Série B. E, sobretudo, um Avaí nesse cenário. Então, talvez some muito negativamente para ele já o primeiro trimestre, com um possível mau momento na Série B, que isso vai acontecer com qualquer outro time. Se ele vai aguentar ou não, em nome do projeto. Mas eu concordo aí, viu? Tanto com a Ponte como a Avaí. Vamos lá. Então deixa a gente arrumar um pouquinho a casa, tá? Vamos começar pela Ponte Preta. Cauê vai posicionar a Ponte Preta e não duvide, pode chegar. Minhoca concorda. Me convenceu. Cássio concorda? Eu também. Meu posicionamento é esse. Jamais seria em cima, tá? Só para deixar claro. Minha visão entre a Ponte seria daí pro laranja, pro nem sobe nem cai. Mas, assim, é porque eu não comentei sobre, porque ficou muito já estabelecido ali aquele segundo pilotão que o Cauê mencionou. Eu acho que o CRB desce, pô. Não, acho que não. Eu acho que o Juventude desce. Não, também poderia descer. Mas é porque o CRB... Mas o CRB não. Acho que o CRB é um time que... O CRB não tem histórico de regularidade na série. Assim, tem de permanência. Não tem, na série. isso. Mas não tem regularidade não tem. em cima. Mas veja só, o elenco... A Copa do Nordeste oscilou, pô. Oscilou. Não, oscilou. Mas veja só. Mas ele só teve uma derrota, viu? Ele só teve a derrota pro Bahia. Eu sei. Mas eu digo assim, ó. Quais foram as partidas contra equipes de embate parecido que o CRB prevaleceu, assim? Eu não consigo ver. Mas veja só, empatar com o Ceará para conta do CRB tá bom. Mal, aliás, aquele jogo, pô. Dentro de casa, o jogo era Alagoas, pô. Eu sinceramente, o CRB... Mas veja só, ele fez o básico, ele ganhou o Alagoano com muita facilidade. Mas o CSA caiu antes da semifinal, pô. Mas ele se obrigou. É igual o Bahia. Ficou só o Baiano. Aquele negócio, brigar, o CRB, brigar pode ser sexto, certo? Assim, eu acho que o CRB vai orbitar essa classificação, sim. Pelo G4, não. Eu acho que não duvide pode chegar. Que é tipo assim, beleza. Vai estar ali, mas pode chegar. Mas lutar pelo G4, professor Lousa. Andou na Copa do Brasil. Acho que ele assim, eu acho que ele é um time. Porque é o seguinte, sabe, quer ver só? É aquela história, a gente aí vai para aquele impasse que é o seguinte: ou não coloca nenhum, se a gente for aprofundar, não vai sobrar nenhum aí. Como eu falei antes, existe uma separação considerável dos 3 primeiros para os demais. A gente já mudou a nomenclatura porque assim,
existe uma quarta vaga. Pô. Não sobe só 3. Se sobissem só 3, essa separação estaria clara aí. Como ano passado a gente listou os 5 e botou um abismo. Esse ano não tem o G5, esse ano tem o G3. Mas existe uma quarta vaga. Eu não acho que o CRB, por exemplo, ele está atrás do ABC, a ponto de não frequentar o mesmo grupo. Tem um elenco melhor que o ABC, inclusive, viu? Tem um elenco melhor que o ABC. O CRB tem o melhor... Mas tem um detalhe que é o seguinte: o mando de campo do ABC é mais forte. O CRB tem uma coisa que é muito comum acontecer na Série B. Bastou uma sequência de 4 jogos sem ganhar. Tchau, obrigado. Sim. Tem total. Tem, total. Assim, ele não tem uma política de manter, tipo, mesmo que é normal que aconteça, e acontece com a maioria dos clubes, mas o CRB me parece um clube muito nervoso. Às vezes o CRB parece não saber jogar a Série B. De tanto tempo que joga, e vai sempre errando em momentos chaves do campeonato. Vários momentos que estava ali próximo de subir, aí uma escolha errada, o time não entra bem no jogo. É por isso que é aquela coisa, é o costume de vacinado, é tipo o México. O México vai chegar nas oitavas e vai cair. Tem um quê sim. Mas vamos lá então, para ficar democraticamente. ABC, todos concordam que está na luta pelo G4? Eu concordo. Praticamente não perde em casa. O time é arrumado, momento ascendente. Acho que agora a questão é que ele está ali na coluna da esquerda como se ele fosse um mau candidato. Né? Na Série A a gente foi assim, ou seja, se for dessa ordem, eu só não sei se o ABC seria o quarto. Nesse momento, pelo menos o quarto. Certo, time. Mas primeiro vamos posicionar ele ali. Vamos posicionar ele ali. Na luta pelo G4 eu coloco o ABC lá. Aliás, os 4 que estão ali eu concordo com os 4. Então o Cássio concorda com os 4. Então isso já garante o CRB ali, porque eu também concordo. O Criciúma eu também concordo. E o Juventude eu desceria um degrau. Não sei se Minhoca desceria comigo, se daria empate. Eu, de uma certa forma, daria um aperto de mão, assim, para aceitar uma queda se tiver mais um. Então, no desempate, Cauê. Empate, e eu não tô indeciso, deixa em cima. E Cauê eu voto de Minerva, porque ele que fez o dossiê. Então, se der empate, quem decide é Cauê. Então, o Juventude fica ali. A Ponte Preta já tinha passado pelo crivo de todo mundo, tá? Sim. E o Avaí era a pauta aí, né? Você fez o Avaí. Exatamente, o Avaí era a pauta. Eu colocaria o Avaí, pelo que apresentou até aqui, numa coisa do laranja para o amarelo. Mas pela fragilidade, até do que a gente debateu. Você está questionando o CRB. Minhoca questiona o CRB. Eu questiono o Juventude. Cássio posiciona que o ABC não deve ser o quarto. Mas se a gente abrir o debate aqui sobre quem é o quarto, amanhece e a gente não termina. Será que é o Criciúma? Será que é o CRB? Eu, por exemplo, acho que o CRB é o quarto. Na minha visão, o CRB é a quarta força dessa Série B. Mas pode ser o Criciúma. Isso aí vai variar muito de debate. A gente nem vai mergulhar nesse debate. Só que com tantas portas abertas, eu aceito deixar o Avaí no não duvide pode chegar. Apesar de que pelo que aconteceu até aqui, eu votaria no laranja. Mas eu aceito pela fragilidade geral, né? Não, Alex com dificuldades ainda conseguia ter um bom desempenho na ressacada. Perdeu pontos, mas o fator ressacada pro Avaí sempre foi determinante, né, na Série B. E aí é um dos clubes que, queira ou não, sobem de faixa para a Série A, entendeu? É mais fácil diante dos demais de puxar um jogador aqui, acolá, que ronda uma Série A para, no desespero, reforçar. Se o clube começar a flertar ali, olhando uma Série A como palpável, o Avaí pode partir para algumas contratações. É um clube de bate e volta, há muito tempo, assim, você não dá nada e assim, não há motivo nenhum para achar que esse ano o Avaí não vai ser o que ele sempre faz. Só teve um ano que ele caiu e ficou. E veja só, aí você lembra, só teve um ano, porque todos os outros anos, ou seja, foi o Avaí faz o não acesso e a exceção. A gangorra, então não dá para achar que esse time pode chegar. É nos últimos 9, 10 anos, uma coisa assim, ele só conseguiu permanecer na série da onde ele já estava uma vez apenas, né? Ou era subindo para A ou para B. E aí eu queria colocar aqui uma questão, Fred, já lhe interrompendo. A gente até agora só citou a Ponte Preta dos paulistas e a gente sempre ressalta que o futebol paulista é um futebol forte. E a minha próxima pergunta era essa. Era se o Ituano, pelo que fez no Campeonato Paulista, ele é tão claramente assim, fora desse luta pelo G4. Você tem o Guarani, você tem o Botafogo de Ribeirão Preto, Novo Horizontino, Mirassol. Isso.
O Ituano, mas o Ituano foi o melhor deles. Então, eu abro até com o Cauê pelo Ituano. Porque, assim, essa do Ituano, eu tenho medo da gente esbarrar no Londrina, sabe? Do ano passado. Não, mas não é do ano passado, é desse ano também, né? O Ituano foi semifinalista, né? Mas quase caiu também lá, é bom lembrar. Eu tô ligado, é o que é, exatamente. Pra segunda divisão. Veja, o Ituano, primeiro que passou de fase, brigando para não ser rebaixado. Exatamente. Começa por aí. Então, pela forma do campeonato paulista. Então, ele já passou das últimas. O Ituano, Dalpozo, assumiu o lugar do treinador anterior, Carlos Rabelo, eu esqueci o nome, que foi o cara que assumiu o lugar de Mazola no passado e quase sobe o Ituano. O Ituano teve uma perda, sobretudo pro paulista, do seu meio para frente, da maioria dos seus jogadores. Perdeu um zagueiro importante, Bernardo Chapo, que veio até pro Fortaleza. Aí manteve para o paulista ainda o sistema defensivo, que foi quando o Dalpozo assumiu, que ajudou demais o Dalpozo, o futebol do Dalpozo. O percentual de aproveitamento do Dalpozo é de 33%. Numa Série B, tu sobe com 33%? Não sobe. Não sobe. Só que, o que foi que aconteceu? O Dalpozo conseguiu se classificar, porque o Santos, o Ituano estava no grupo do... Foi no grupo do Santos? Não, foi o Botafogo. No grupo do Corinthians. Conseguiu, com a baixa pontuação, passar nesse grupo, e aí foi pro mata-mata. No mata-mata, passou nos pênaltis, conseguiu segurar o Corinthians, beleza, e depois foi desclassificado pro Palmeiras. Então, de alguma forma, vamos dizer, caiu decentemente. Só que e aí, na Copa do Brasil, que é outra carta na manga para dizer, vamos dizer, pô, que trabalho de Dalpozo bom danado. Tá lá na Copa do Brasil porque eliminou o Ceará. Mas também em casa e nos pênaltis. E queira ou não, o Ceará também é da mesma divisão que ele. Então, assim, teoricamente estaria ali no mercado. O Ituano jogou bem melhor do que o Ceará, foi uma das jogou melhor. Jogou melhor. Super favorito, tá? Gol legítimo anulado ali. Que sim. Jogou melhor. E Cauê, é da mesma divisão, mas daqui tá ali no nosso gráfico, lá em cima, super favorito. Sim, lógico. Tem toda essa ponderação. Mas, quando você vai no recorte para ver até o percentual de pontos que Dalpozo fez, você vê que talvez ele tenha sido muito eficiente, que foi o ponto que eu coloquei. O trabalho de Dalpozo vai ser transformar o time que foi eficiente nos mata-matas numa equipe de pontos corridos, tendo um adicional negativo, que o sistema defensivo que ele tinha, que lhe garantiu muito, ele perdeu Bernardo Chapo, vendido para o Fortaleza, perdeu Raí Ramos, que foi para o São Paulo, e eu não sei se ele vai conseguir, porque foram vendas relativamente baratas, e eu não sei se ele vai conseguir a reposição. E pior ainda, ele vai perder provavelmente o menino dele lá na frente, Gabriel Barros, para o Inter, que talvez deva ser a melhor venda dele. Só que possivelmente esse dinheiro não vai chegar a tempo dele fazer contratações necessárias para que esse time dê um salto. Esse time do Ituano é inferior ao time do ano passado. Cauê, e aí, pode falar. Eu já estava estudando o Ituano, né? A estreia do Ituano é contra o Ceará, o mesmo cenário da Copa do Brasil, né? E eu vi que eles contrataram já 8 jogadores, muito jogador jovem, 21, 22 anos, 23, 20. Eles contrataram, por exemplo, que até passou no Ceará e passou no CRB, o Martin, volante, volante. Bragantino, o Ceará trouxe, não deu certo e tal. É um elenco, de fato, assim, o time já não era lá essas coisas. Foi desconfigurado, tirando as principais peças. Eu acho que o Ituano, dos paulistas, pode até melhorar. Mas o trabalho do Dalpozo vai ter que ser muito bom, viu? Então a gente posiciona onde, Cauê? Onde é que a gente posiciona? Eu botaria ali nem sobe nem cai, no Laranjinha. Eu não consigo enxergar hoje esse Ituano como algo assim que você tem o que puxar. Não é dos paulistas o que mais me agrada em termos de futebol, não é nem pela questão da Dalpozo. É pelo elenco mesmo. E quem é que a gente coloca ao lado de Ponte e Avaí? Se é que a gente coloca alguém, né? Se é que a gente coloca alguém. Veja. Nesse momento já tá ficando difícil, viu? Nesse momento a turma ali é veja. O Novo Horizonte fez uma boa miração, talvez. Um bom paulista. A gente até falou aqui que
Uma das grandes vitórias da temporada do Nordeste foi a do Náutico sobre o Novo Horizontino, mas também... São Bernardo. Não, Não, São Bernardo. O Novo Horizontino jogou a 2, pô. Mas Tava na a 2 foi com a o vice-campeão. Perdeu da ponte nos pênaltis. Então, assim, É pra se fuder, então, né? Veja, Novo Vai, Horizontino. a 2 eu acho que ele dá mais trabalho que é o Campeonato Baiano, o Pernambucano, talvez. Novo Horizontino é uma barca de veterano, viu? Até Raul Prata tá lá, velho. Até Raul Prata tá Bom lá. jogador. Então sobe aí. E Eduardo Batista como treinador. Inclusive, no meu É a ranking estreia lá... do Sport, viu? É a estreia do Sport. Inclusive, no meu ranking lá, eu tinha botado até o Novo Horizontino como pra cair, viu? E eu dei até uma melhorada, eu dei uma puxada em um bloco acima pro Novo Horizontino, porque Então não sobe nem cai, né? nem sobe nem cai. Vamos pela tradição. Esse Guarani. Mais fraco que o ano passado. Brigou pra subir, né? Como é, Tá Minhoca? mais fraco. Como é que é, Cauê? Pode falar aí. Tá mais fraco que o ano passado. Se o ano passado a gente colocou, inclusive ali como... Acho que a gente botou que se duvidar podia chegar. Era um dos clubes fora do G5. Eu me lembro que a gente apontou ali como pudesse, de alguma forma, atrapalhar. Mas esse ano perdeu o melhor lateral esquerdo, foi o melhor lateral esquerdo da Série B ano passado, Jamerson. Negociou com o Curitiba. A grande contratação deles é Regis. Nessa negociação de Jamerson. O craque da galera. Veja, Regis é a esperança deles. Eles estão apostando tudo em Não sobe Regis. nem cai. Então eu estou muito pelo não sobe nem cai. Então o bloco do não sobe nem cai é considerável, porque a gente já tem Novo Horizontino, Ituano, Guarani. Mas veja só, a série B, historicamente, é um campeonato de nem isso. sobe nem cai clássico. Assim. Uma característica da Série B. Como eu costumo falar, que é corrida de kart. Exato. Veja, se a Série B, se ela tivesse 16 times, eu gosto de falar todos assim, 16 times, 4 sobem, 4 caem, não haveria nem sobe nem cai, porque quem tivesse na metade, o cara estaria ou ameaçado de rebaixamento ou próximo do acesso. Mas num campeonato do tamanho que é, a marola é um fato. E existe, meu irmão, um time que fica ali e em algum momento o cara falou, meu amigo, larguei. É que é só terminar, não vai para lugar nenhum. Então vamos. Existe valendo. Só respondendo rapidinho aqui, Cássio Mocego falou que, me corrigindo, que o Sport estreia contra o CRB. Não, o Sport estreia contra o Novo Horizontino, porque o Sport não joga as 2 primeiras rodadas, tá? A primeira rodada seria contra o CRB, né? Só para dizer assim, mas o Sport estreia na terceira rodada. Então, Cauê, sem grandes explicações, vamos juntar mais times aí, então. O Mirassol, continuando nos paulistas, Mirassol, né? Isso, Mirassol. Mirassol, veja, dos times paulistas, foi o que eu mais gostei no Paulistão, viu? Foi o que eu mais gostei. Agora teve uma perda gigante para eles, pois é Roberto, né? Peraí. É o tal campeão da Veja. Série C. E que no Paulistão, depois de 2 anos, ele não tem reserva. Gigante, É porque ele não tem reserva. Ele não tem reserva. Sei, pô, então eles estão zerados, não é nem pro Zé Roberto, que eu também tenho meus grandes senões pro Zé Roberto. Porque ele até voltou pro Mirassol, não é que ele tá destruindo o Mirassol, não. Até não. Porque depois que sai dos clubes, né, você acompanha, né, para saber como é que tá. Mas, assim, porque o Ceará tá com problema de camisa 9, né, que era melhor ter ficado com o Zé Roberto, entendeu? E aí o Zé Roberto, o Mirassol começou, fez um gol ali e tal, mas eu acho que é um dos times mais organizados dos times paulistas. Trabalho assim, muito bom de Ricardo Catala. É um elenco que ele vem se... Eu colocaria ele vem se... Eu só não coloco porque eles tiveram algumas perdas de elenco, assim, que realmente... Mas as contratações... Não, até agora eles não tiveram 9, pronto. Eles não tiveram contratação de um 9. Mas peraí, ó. Porque todo mundo sabe que até dia 20 de abril ainda os times podem reforçar. A minha pergunta, Cauê, está mais atrelada a... Esses times paulistas não têm condição de trazer um camisa 9, mesmo perdendo um jogador como o Zé Roberto, por exemplo, trazer um camisa 9 ali que disputa uma Série B, é um destaque de uma Série C do ano passado e tal, ou que vai pegar no mercado onde ninguém está olhando e tal. O Mirassol trabalha muito com empresário, né? Por mais que... exatamente. Por mais que... Eles trabalham com empresário, né? Ó, a gente tem a preocupação que, se o Sport perder, se o Ceará perder e tal, a gente vai até no Atlético Goianiense, mas a gente sabe que são
clubes que numa Série B, na hora que tiver ali, olha, vamos escolher aqui um jogadorzinho aqui, o Sport vai ser preferência, o Ceará vai ser preferência na Série B, entendeu? Quando for perder, o efeito cascata, né? Que vai pegar na Série C ou vai pegar em outro mercado. Sim. Entendeu? Esses são os clubes onde, pô, eu tô jogando uma Série A, quem é o Os jogador encostados, que vai descer são pra os B? encostados da A, né? São Entendeu? mais até do que os destaques da C, Minhoca, porque os destaques da C muitas vezes vão até bater na A. São os encostados da A, né? O grande mercado da Série B são os encostados da A. Eu acho Os que o reforços Mirassol deles não é um até time desse. agora, foi Heitor, lateral direito, foi aquele do Inter, que eu achei um bom reforço na Série B. Sim, o Bom Sport lateral. tentou trazer A Série ele. B é muito bom. O Sport tentou Heitor. trazer ele há 2 anos. Aí O ano foi passado. atrás de Manuel, lateral esquerdo, foi Manuel do Náutico, que estava na Tombense, Já não fraco, tá bom. já não tão bom. Paulinho, aquele volante que foi do Santa Cruz, estava no Concórdia. É um volantezinho, Deus. mas vai de guerra. É. E Leandro Vilela, volante, que era o volante titular do Guarani ano passado, que eu gosto dele, eu acho um bom volante. Então o Mirassol seria o destaque dessa faixa, digamos assim, né? Desses Quer times subir do ele Bloco lá, quer Paulista subir é o ele lá melhor. pro Eu finalzinho, subiria. lá pro último, lá longe, lá no Pronto, cantinho. já para não deixar, se não quiser não deixar tão esvaziado em cima, seria o time paulista puxar, entendeu? Junto Lá com a no Ponte cantinho, Preta. onde ficou o Red Bull da Série A. Você quase matou a Lá Ponte no Preta. cantinho. Você quase botou a Ponte Preta em outro estado. Caramba, meu amigo. Então vamos lá, Espera, tá? a Mirassol dali, Vai dar trabalhozinho, Bota- viu? É chato, viu? Vai, Mirassol é O Bota... chatinho. Então deixa ele aí. Então deixa ele É aí. Todo mundo chatinho. assina um ponto. Tá pô. subindo pela D, da C. Não, Ó, o e aí tem esse Ponta- detalhe, né? O time paulista, quando sobe da C para B, geralmente ele sobe todo embalado. Tem um Ituano, bocado, sempre assim. É o trabalho de Ricardo Catala, que é um cara que já está há muito tempo lá. É o cara que assumiu no lugar de Eduardo Batista lá. Camilo é o principal jogador de lá. Camilo velho de guerra, meio campo. Desce mais um. E Fernandinho, ponta direita. Deixa E aí. Fernandinho, ponta do Brusque. Que eu acho que o Sport chegou até a cogitar ele. Fernandinho do Brusque, que estava no Brusque ano passado, que é um bom jogador da base do Inter. Assim, é um time que tem alguns valores. Luiz Otávio, que foi zagueiro do Bahia. Tem muita gente rodada. Ó, Lá. Camilo foi dispensado Tem muito hoje, guerra. viu? Disseram aqui. Foi dispensado hoje. Clécio jogou aqui no chat, Camilo dispensado hoje. Gabriel Farias também. Então já melhorou. Deixa o Mirassol aí mesmo. E eu postei ontem com a foto dele, ó. Vamos lá. Nem Vamos lá. O Botafogo se junta. Botafogo de Ribeirão. Ou não sobe nem cai? Eu acho que não sobe. Sim, nem sobe nem cai. Sim. Botafogo lá, tá? Sampaio. Adilson Batista, viu? Botafogo. Não, no ano passado ele foi bem, foi no Londrina. Foi bem no Londrina. Respeito. Adilson Batista. O E nosso quem Sampaio. é o jogador. E sim, e eles apostam tudo em Thomas Andrade, aquele meia argentino que foi do River Plate. Sim. Que deve ter jogado no River Plate ali uma fagulha, né? Na base, né? E a galera Assim, usa essa carta aí para ser o desempate, né? Jogou no River Plate. Sampaio. Acho que o Sampaio nem sobe nem cai. É uma das piores versões do Sampaio. Eu também acho, viu? Muito mal a temporada. Eu teria até dúvidas se não fica lá embaixo. Não. O Sampaio depende muito de centroavante, né? Ele tá desarrumado. Tá desarrumado. Ele perdeu 2 caras que faziam muito assim. O meio de campo deles, Ferreira e André Luiz. André Luiz foi até pro Ituano. E Ferreira, eu acho que foi interior do Paraná. Que era o primeiro volante deles, muito bom. E precisa arrumar um centroavante, né? Porque o Sampaio, geralmente, quando consegue fazer algo, tem um centroavante ali, fazendo gol, né? Caio Dantas. Goiás, né? O Goiás. Poveda, ano passado. Então, é o Goiás da Série B, né? É o Goiás da Série B. E que resolve em casa, né? Seus jogos em casa. Eles contrataram o Ítalo, né? Eles contrataram o Ítalo, né? Pra ver, mas Isso, não sei se Ítalo corresponde. Porque no Bahia já não correspondeu, né? Mas foi uma boa aposta. No finalzinho lá do Laranja. Eu acho que é um time muito ali no limite. Porque assim, vamos lá. Então, antes de mexer no Sampaio, a gente tem candidatos a rebaixamento muito claros. Sim. O Londrina é absurdamente claro. Muito. Muito claro, né? Mas é bom lembrar que o Londrina, no nosso retrospecto, ele sempre, né, vai
Sempre, Inversamente mas proporcional, né? assim, o que o Não, que o mas Londrina fez esse ano é plenamente, brincadeira. concordo plenamente. Londrina é fácil A aí. Chape, a A, Chape, né, a, tá a numa... montagem de Não elenco sei, Fred, a Chape, viu? veja só, Eu não sobre o botaria a Londrina Chape, não. rapidamente, a montagem de elenco do Londrina, assim, cada nome que era anunciado, você ficava sem entender, meu irmão, Era uma o pá que de se cal, viu, Cássio. o Qual é que o se Cada nome viu. objetivo, né? anunciado era pá de cal. Uf, É. Como você acompanhou o futebol lá em Londrina no passado, meu irmão, assim, foi um negócio assim muito Eu, difícil, eu acho que a pior muito campanha na difícil de Série B entender. é do Duque de Caxias, se eu não me engano. Que acho que é 18 pontos, coisa assim. A Eu acho que turma a meta empatou com é esse essa. time, a turma Deixa empatou eu com esse time que eu É lembro. verdade. Um deles é nosso. Empatou, mas agora vê só. Empatou, em É, casa. não, empatou, Em empatou, casa. empatou. E ganhou lá, e ganhou lá. 17 pontos. Duque de Foi, e Caxias. ganhou lá. Ganhou lá e empatou em casa. Cauê, vê só. A gente não pode deixar só 4 times, né, na luta pela permanência, senão não tem luta. não, tem mais. Tombense, Vitória, Então, também esse Vitória Irmão, Londrina. Vila o e co-irmão vocês Vila. vão colocar na faixa vermelha mesmo. Eu Oh, botei, claro, claro, Cássio. botei. Não, Veja, meu totalmente. Pelo amor de quarteto Deus, pô, foi. não ganha de ninguém, pô. Meu Não, quarteto aí de eu vou trás, que não torcer quer dizer muito, que vão ser mas os 4, foi Tombense, eu, Vila, eu, Sim, eu, Vila, eu acho Vitória até, e Londrina. isso. eu acho Esse todo até que mundo o Vitória, colocaria, esses 4. eu acho até que o Vitória nesse segundo movimento de mercado já foi um pouco melhor, mas aquele primeiro Foi menos. movimento de Foi, mercado foi, foi foi. algo desastroso. Trouxe, É. bons Não, zagueiros é do Náutico, Tunem, né? Oswaldo, sim, que é tudo assim, já não é jogador mais velocista, mais assim, são É, jogadores de uma outra É, dinâmica. E aí você começa a é. pensar que vai montar um ataque com Nem, Gamalho e Oswaldo, como se fosse não tem condições, pô. Não tem em É. condições. 2012. Em É. 2012, ok, pô. O Alvo Beleza. relógio, figurinha. pode deixar eles lá no lugarzinho deles já, tá? Esses 4 aí de baixo. Eu acho até que o Vitória, de fato, eu concordo, meu. Que eu acho que o Vitória dá sinais de que Que pode, vai brigar. Que vai que vai brigar, entendeu? brigar, que vai brigar. A gente não bota Minardi na Série B, né? Exatamente, vai Vai brigar. brigar, Série vai B nunca brigar. tem, não. É. Mas vamos Porque a então luta até pela o que. permanência, Fred, é bom destacar que a luta permanência não quer dizer que está rebaixado. Isso. É que hoje, É a por meta dele é isso, sair. é por isso que eu coloco a Chape. Tá? Eu acho que a Chape é um time com fantasma do rebaixamento batendo na porta. O ano horroroso, pô. Né? Um processo de encolhimento Eles têm muita, estão com em muita curso, né? dificuldade. Estão com muita. É, Eu eu acho botaria assim. não sobe nem mais também, não, como eu coloquei. É, é naquele do flerte. Se não Cauê, vê render, o só. que render cai. Se Entendeu? for Se 16º, não minimamente comemora. Se for 16º, não comemora. comemora, Então comemora, ele luta pela permanência. Então ele luta comemora. pela permanência. Então ele luta pela permanência. Mas Tá? Eu aí tentando. não é muito por conta do ano passado, não. Porque a Chape ano passado, de fato, tava com muita cara, assim, que ia ser Tava, rebaixado, tava, né? tava, Eu não mas tô achando o time tão ruim, não, viu, da Chapecoense esse ano. Não é tão ruim. Veja, não é tão ruim. É melhor do que o do Mas ano os passado. caras, eu acho que é um pouquinho melhor que o ano passado. Agora, os caras também gostam de flertar com. Trazendo uns bondezinhos e eu não tô lembrando do treinador, mas eles saíram de Bruno Não se Pivetti assemelha ao para um Sampaio, treinador que era o não, inverso. Cauê, A Gel Fux. Eles contrataram a Gel Fux, eu acho. como treinador. é Foi. melhor botar lá embaixo. É melhor botar lá embaixo. Rapaz, Quase toda certeza, é porque eu não tô lembrando assim de cabeça, mas eles saíram de Bruno cara. Pivetti para Gel Pois Fux. é, porque eu tô achando que Sampaio e Chape meio que estão se igualando aí, não nessa. Eu acho também, essa beiradinha aí, essa ponta direita É, querendo escorregar. Então pronto. Então deixa desenhado assim. Tá fechado. Eu colocaria os dois Agora, no quarteto embaixo. de baixo, tá? eu tô entendendo o que o Fred tá dizendo. Porque também, se a gente não colocar, só deixar os 4, fica parecendo Não tem luta. Exatamente. É como se que não tivesse tem um luta. C4 pronto. Não é Eu tô Não, entendendo. Minardi. Eu tô não, a entendendo. gente acabou de falar, pô. Foi o que eu disse na periodizão, em relação do É. GC naquela hora. Mas é a mesma coisa. Não sei, cara. Eu tô Eu entendendo o acho que que o Fred esses tá 6 dizendo. times estão no Porque contexto se a gente. Se a gente só apontar 4, é como se o rebaixamento tivesse sacramentado. Porque o de cima nem sobe nem Exatamente. cai, né? Não, gente. Exatamente. Assim, A gente está eu- colocando no de cima que não cai. E eu acho Que que não cai. Sampaio e a Chape
correm risco de queda iminente. Mas é diferente do da Série A, que a gente botou, tipo, o Goiás, foi que a gente colocou com Minardi. A gente botou de Minardi. Exatamente. Exato, a mesma coisa. Mas se a gente está fazendo isso, Minhoca, a gente está basicamente transformando a luta pela permanência em Minardi. E não são. São. Porque está escrito, o grupo de cima a gente está garantindo que não cai. Que não cai. O grupo de cima está escrito, não cai. Em cima disso, Fred, eu botaria o Novo Horizontino também junto da turma ali, de Sampaio e Chape. E talvez descendo. Porque dos paulistas talvez seja o mais titubeante. Bota aí, vai. Então relógio. Tudo na conta do Cauê, vai. Tudo lá embaixo, tá? Junta o Novo Horizontino com Sampaio e Chape. Aí tu dá uma distância aí de Tombense e Vila Nova. Isso. Tá bom, Empurra pronto, os 3 aí. Tá bom. Pronto. Não é pra empurrar tanto, não. O Mirassol um pouquinho não joga nem a Série B ali. Se botar pro lado. Esse aí é uma jogada naquela segunda-feira. Meu irmão. Pelo amor de Deus. Mas é isso, né? Mas a turma lotou ali a luta pela. Não, mas é isso, Cássio, vê só. O conceito é esse, assim. É esse. Deixar lá em cima. Deixar lá em cima, a gente tá sendo sincero. Esse time não cai, não. Vou ser sincero, meu irmão. A galera sabe que em São Paulo eu sou Guarani demais. Mas meu bugre tá farrapando demais, meu amigo. Veja só, da forma como foi composto esse vermelho aí, o Guarani ali tá pela Estrela Dourada, porque não tá jogando bola. Mas respeita. Tem Regis, pô. Regis faz. Pelo que eu acabei de falar, pela Estrela Dourada, tá ali por isso. Porque farrapou, não foi pouco não no Campeonato Foi mal no Paulista, não tá se reforçando bem. Assim, se não se cuidar, para mim o Guarani, veja só, bota nesse laranja, mas bota lá, encostado na pilastra. O Guarani não é vermelho por pouco, viu? O Guarani não tá na frente do Botafogo, não tá com essa tranquilidade, nem sobe nem cai. Não, Mas o torcedor do Guarani vendo isso, o cara vai dormir tranquilo. Cara, meu Deus do céu. Não, mas para encerrar, porque a Série B é isso, gente. A Série B é exatamente a projeção de Série B. Meu amigo, quem tá no vermelho vai bater lá quem tá lá em cima vai bater lá embaixo. Gostei do relógio. O print final. Olha o print. Gostei do alinhamento que ele fez. 1, 2, 3, foto do print. Não, isso aí não sei não. Vou ficar assim, ó. Caraca, o Cássio é muito cismado. É demais, pelo amor de Deus. É porque o Fred vai falar a mensagem que ele mandou. Eu botei no Twitter. Mandou tomar no cu, porra. Não, foi assim, não. O papo era assim, tá tudo dando certo, o Rembrandt caiu, não sei o que, tal. Isso é ele. A ele. Não, tá tudo certo até tomar 3-0 lá no Castelão. Aí tá tomado, pô. Eu mandei uma mensagem. Tá tudo certo. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa. Quanto mais o chat fala aqui sobre a Série B, vai ficar todo mundo no vermelho. Nem Hilton tá no ataque do Guarani, porra. Isso, veja só, eu tô dizendo, o Guarani. E não tá jogando, ali, viu? Meu irmão, se tivesse alguém do Guarani na live aqui, o cara estaria discordando da gente. Enfim. Agora contrataram o Bruno Pivete, viu, Fred? O treinador é Pivete. Ou seja, e tu tá jogando essa carta como uma carta boa. É melhor. Meu amigo, não tem que procurar uma carta boa. Não tem que procurar uma carta boa. Se Cauê continuar falando, é vermelho. Eu tô falando. É vermelho. Posso acrescentar o vermelho? Tá bom, bora. Já deu 4h15 já. Não, os melhores jogadores venderam. Não tem ainda. Não, tá bom. O Guarani não vai se segurar, não, viu? Mas 5 minutos do programa, o Guarani desce pro vermelho. Guarani é G4, as 5 primeiras rodadas. Seria bom, eu gosto demais do Guarani.